Isso acalma o seu coraçãozinho que tá assim, ó. Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ai, meu coração dolarizado! Ai, meu Deus! O mundo tá pegando fogo! Meu Deus, nem acredito mais! Pois bem, aí nós temos a situação seguinte, ó. Situação seguinte. Vamos pegar aqui o BTC, né? No BTC, então estamos com a expectativa de formar fundo a qualquer momento. O gráfico semanal já está dando oportunidade histórica de compra, né? Que nesse ponto, somente lá em 2018, dezembro de 2018, a gente viu essa oportunidade acontecer. E mais recentemente, ali no Covidão, nós tivemos uma aproximação também na região semanal, tá? Então, nós estamos em uma oportunidade semanal. Essa oportunidade semanal, ela indica para nós que em algumas semanas, depois que o mercado parar de cair, nós vamos ter uma cunha descendente de alta. Ou seja, o mercado ainda segue derretendo. Essa linha roxa, ela sai abaixo temporariamente, depois ela volta para dentro. E quando ela volta para dentro, que o mercado começa a ficar um pouco mais otimista e o mercado começa a ter aqueles repiques de alta para fazer o short squeeze, né? Ir liquidar os apostadores de baixo. Então eu digo para vocês, apostadores de baixo, né? Pessoas que estão operando, shortando o Bitcoin, tenha cuidado, porque possivelmente a qualquer momento pode acontecer um short squeeze e vir uma barra do tamanho da barra da semana passada, só que uma barra compradora para liquidar todos os apostadores de baixo. Pela dimensão e pelo tamanho do último movimento da última semana, a força de retomada de alta ela pode ser tão rápida para shortar os apostadores de alta que pode provocar uma onda até que o preço atinja de novo os 28 mil a 32 mil dólares, tá? Rapidamente. Isso pode acontecer de uma semana para outra. Literalmente, se dessa reunião sair um aumento de 0,5. Se sair 0,75, a minha dúvida ainda é se a gente ainda vai ter essa busca de dólar continuada com tanta violência assim, tá? Porque por enquanto o mundo quer dólar. Por enquanto, hoje, né, se você quisesse apostar a favor de uma tendência, a tendência deveria você estar no lado do dólar. Por quê? Porque o dólar vem fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, ele fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, significa que durante 8 semanas consecutivas ele continua subindo. Só que, como tudo no mercado é cíclico, vai chegar um momento em que ele vai ter dificuldades de superar a sua alta, né? Então, em algum momento ele vai fazer o bull trap. Pode ser que aconteça ao longo dessa semana por conta dessa decisão de hoje de tarde, se vier uma decisão positiva, digamos assim, para os mercados voláteis. E se caso contrário vier com um percentual de ponto mais alto do que esperado, aí sim o dólar vai disparar e nós vamos ver o Bitcoin derretendo mais. E provavelmente o Bitcoin vai chegar aos 14 mil dólares, talvez até os 10 mil dólares por unidade. Tá? E o Ethereum, talvez 500 dólares por unidade, 480, que seria aí a minha especulação. Certo? E agora vamos olhar se isso faz sentido, essa preocupação. Bom, quando é que foi a última vez que nós tivemos um movimento hawkish, né? Um movimento de remoção de liquidez dos mercados. Bom, foi a partir, pessoal, então de 13 de dezembro de 2017, 1,50. Vocês sabem que a partir desse período nós tivemos, durante 2018, o aumento dessa elevação da taxa de juros e, consequentemente, no ano de 2018, nós tivemos o quê? O último bear market do Bitcoin. Então, o último bear market do Bitcoin, ele também foi impulsionado pela uma diminuição de liquidez nos mercados. Agora, no curto prazo, né, e veja que ele até conseguiu se estabilizar depois de um período de tempo, porque em 2019 ele conseguiu subir, né? O preço do Bitcoin subiu 100% de alta no primeiro semestre de alta, então até dia 19 de junho, o Bitcoin subiu 100%, de 3.200, ele foi para 6.000 na metade do ano, e da metade do ano ele chegou a 12 mil em 2019. Tá? Então, mesmo com a elevação da taxa de juros naquela época mantida a 2,50,
vocês podem ver que desde 19 de dezembro de 2018, quando a taxa não mais subiu, então é isso que eu quero ensinar para vocês nessa live. Não necessariamente a taxa lá no alto, ela vai fazer com que o preço continue caindo. Não. Quer dizer que quando a taxa ela não tem mais expectativa de subir, quando a taxa de juros não tem mais expectativa de subir, o mercado começa a ficar o quê? Bullish. O mercado começa a ficar o mercado de volatilidade, mercado de risco, tá? Tanto o mercado de ações quanto o mercado cripto. Ele começa a ficar bullish. Por quê? Porque o mercado se acalma. Não tem mais aquela surpresa, ó, não, agora a gente não sabe até onde vai a taxa de juros. Ah, a taxa de juros vai aumentar 0,5% até setembro ou vai aumentar 0,75% até setembro? Isso causa um medo exacerbado nos mercados voláteis. Então significa que se ele subir de 0,5 em 0,5, até setembro ele vai terminar com 2,5 de total de taxa elevada. Ele vai chegar nos níveis lá de 2019, certo? De 2,50. Agora, se ele aumentar de 0,75 e 0,75, quer dizer que ele vai chegar a 3,50, por exemplo, em setembro, tá? Então ele vai chegar num valor mais alto, ou vai chegar a 3, por exemplo. Então ele vai chegar num valor mais alto do que é esperado pelo mercado, porque o mercado queria, o Federal Reserve deixou claro que queria aumentar até 2,50, que foi o que eles fizeram lá em 2019, 2018, 2019. Então o problema não é a taxa ficar subindo, o problema é a taxa ficar subindo sem até a gente saber onde é que a taxa vai ser elevada. Por quê? Porque quanto mais a taxa for elevada, mais estímulo financeiro de fora vai ser atraído para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ficar mais rico, porque as pessoas, o mundo vai querer comprar cada vez mais dólar, mas isso é muito ruim para a exportação e importação dos Estados Unidos. Isso vai afetar completamente toda a cadeia produtiva dos Estados Unidos, que recebe produtos de fora também. E também importa para outros países. Então, para os Estados Unidos não é interessante elevar a taxa a do infinito e deixar ele rico sozinho e o mundo todo fodido, né? Os Estados Unidos tem esse peso nas costas de manter, né, o capitalismo selvagem funcionando a pleno vapor, não somente nos Estados Unidos, mas atraindo também pessoas de fora. Então, quando nós temos elevação de taxa de juros descontrolada, nós temos o medo extremo, e por isso que os mercados, todos os outros países vão comprar dólar. Porque esse medo extremo, eles não sabem, pô, taxa de juros vai até quando? Até quanto vai? Até quanto vai? Até quanto vale a pena você focar em ativos de voláteis, ativos de risco, ou eu comprar dívida soberana dos Estados Unidos e eu receber juros elevados em troca? Então, os outros países, eles conseguem interpretar dessa forma, tá? Então, assim, o problema não é a elevação da taxa de juros em si, mas é a manutenção da taxa. Se a manutenção da taxa conseguir se manter na mesma, a gente tem alta. E isso eu vou mostrar de como isso exatamente interfere no Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Isso interfere diretamente no Bitcoin, a moedinha da praia. Então vamos pegar 2019. Vamos voltar aí no tempo, no gráfico aqui, e vamos pegar 2019, tá? Veja que em 2018, até dezembro de 2018, a taxa de juros estava sendo elevada, tá? Vamos pegar aqui. Então, até dezembro, o último pico de alta da taxa de juros foi em dezembro de 2018. Então, de dezembro de 2018, a taxa de juros não subiu mais. Ela se manteve estável. E ela se manteve estável justamente até quando? Até junho daquele ano. Até junho daquele ano. E o que aconteceu com o BTC até junho daquele ano? O BTC, então, até junho daquele ano, foi até os 12 mil dólares. Ou seja, quando a taxa se manteve fixa em 2,5, nós tivemos uma alta de 300% no preço do Bitcoin. Desde o dezembro até o final da manutenção da taxa. E aí aconteceu um efeito bem interessante, né? A taxa começou a baixar e o preço começou a cair. Por quê? Porque a taxa baixando também causa incerteza no mercado. Então, o que interfere não é a elevação da taxa ou só a queda da taxa, mas o movimento da taxa.
E quanto mais a taxa está estabilizada, seja 0%, 0,5%, 1%, 2%, quanto mais ela está estabilizada, mais a economia está previsível. E com a economia previsível, nós temos aí vamos dizer assim, uma coragem maior dos investidores a se arriscar e se apetecer em ativos de mercados voláteis. Certo? Então, nós temos esses ciclos acontecendo. Então, para nós estamos agora em queda porque nós estamos no meio dessa taxa se movimentando, dessa taxa se mexendo para cima. No caso, atraindo mais investidores de fora a comprar dólares, fortalecendo o dólar, tá? Inclusive, isso afeta o ouro também. O ouro perde valor nessa condição também. As pessoas acham que o ouro não perde valor, mas o ouro perde valor, mas ele não perde com tanta velocidade, ele não perde com uma volatilidade, com uma força tão grande quanto no Bitcoin ou em mercado de ações, que são ativos mais especulativos. Mas o ouro também perde um pouco de valor, pessoal. Ele não fica ganhando valor, tá? O que ganha valor é o dólar. Por quê? Porque o dólar ele é trocado por dívida americana e ele é liquidado do mercado, ele é removido do mercado. Esse dólar ele sai de circulação. Então, naquele período específico, no curto prazo, o dólar ele fica mais escasso. E aí ele tende a ganhar mais valor. Ele tem mais demanda, mais escassez e ele ganha mais valor. E aí os outros ativos apanham bastante. Então, entendendo toda essa dinâmica, isso acalma o seu coraçãozinho que tá assim, ó. Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ai, meu coração dolarizado! Ai, meu Deus! O mundo tá pegando fogo! Meu Deus, nem acredito mais! Eu não tenho mais condições psicológicas para lidar com a volatilidade, meu Deus! Mas aí é o que nós defendemos. A volatilidade é o que permite as pessoas que estão fodidas de elas comprarem a segurança do BTC no longo prazo para que no longo prazo elas sejam recompensadas. Então, o que acontece? O gostoso, o bonito, a beleza da volatilidade é justamente poder existir esses momentos cíclicos, que são temporários, de curto prazo, para a gente se posicionar. E nesse momento a gente melhora a condição da nossa vida, tá? Porque a gente é recompensado por comprar num risco mais elevado, um risco do mundo pegar fogo, porque tá todo mundo com medo. Hoje o mercado só está caindo porque os mercados tradicionais, o mercado cripto, eles estão caindo porque é um minado de incerteza. Todo mundo está com medo do futuro. Todo mundo acha que o mundo vai virar o Walking Dead. New York virando Gotham City, sem o Batman, né? Então a gente precisa entender essa dinâmica para nos acalmarmos e entender, cara, isso é no curto prazo. Isso é uma coisa, acontecimento de curto prazo, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!